Quando o presidente Obama, ele declarou que ia transferir a responsabilidade da decisão contra o ataque contra a Síria ao Congresso, aquilo acabou representando um recuo do governo americano que dizia respeito à intervenção na Síria. Logo depois veio a proposta russa, se eu não me engano, 10 dias depois desse recuo, em que a Rússia garantia que o governo sírio entregaria as armas químicas, entregaria o seu arsenal. Então, a partir daí, a não intervenção americana, pelo menos esse ano, até o final desse ano, ela ficou selada, porque as potências aceitaram a mediação da Rússia, as armas químicas sírias foram entregues, né, ou pelo menos o que se acredita que são as armas do arsenal sírio foram entregues. Aí a questão saiu do primeiro plano do debate internacional. Isso não quer dizer que a guerra civil tenha parado. A guerra civil continua, vai bem, obrigado, né, bem animada, inclusive, com um monte de gente morrendo, com o número de refugiados aumentando ali nos países limítrofes, né, principalmente na Jordânia e Turquia. Então a guerra continua sendo levada a cabo com vantagem para o governo. Quer dizer, o governo tem vantagem, não havendo uma intervenção direta estrangeira. No caso, a intervenção americana não seria com tropas, seria por meio de ataques aéreos e ataques de mísseis. Então, não havendo uma intervenção direta estrangeira, porque intervenção estrangeira há a intervenção russa enviando equipamento para o governo e a intervenção ocidental e da Arábia Saudita enviando equipamento para os rebeldes. Então, a tendência é o governo sírio levar vantagem, até que haja algum outro movimento das grandes potências e a questão volte ao primeiro plano novamente. Olha, se depender de negociações de paz mediadas pelo Putin, eu acho que não. Eu acho que essas negociações de paz são difíceis por causa do próprio contexto em que a guerra civil se dá. A minha avaliação é que a guerra acaba no momento em que o governo Assad venceu, porque o governo Assad é que tem mais condições de vencer a guerra, porque ele é mais organizado, e por outro lado porque os grupos rebeldes são muito numerosos e não têm unidade entre si. Então eu creio que o que vai acabar resolvendo, pelo menos temporariamente, o problema lá na Síria é a própria dinâmica da guerra civil e não uma conferência internacional de paz. Embora eu preferisse a conferência internacional de paz, sem dúvida nenhuma. Sim. O que poderia acontecer para as potências que apoiam os rebeldes pararem de apoiá-los? Bom, esse apoio vai se esvaziar na medida em que fica claro que os rebeldes vão perder. Que era mais ou menos o que eu acho que acontecia na época que houve a ameaça da intervenção americana. A avaliação que havia na época é que se não houvesse uma intervenção direta, o governo Assad poderia vencer a guerra até o final desse ano. Aí tem uns problemas que têm acontecido de lá até aqui. A Arábia Saudita é violentamente contrária ao governo sírio e apoia de um modo decisivo os rebeldes. Então a Arábia Saudita tem manifestado a sua contrariedade em relação ao fato dos Estados Unidos terem recuado da intervenção e reclamado disso publicamente, inclusive dizendo que é a hora da Arábia Saudita, em termos de política externa, seguir um caminho diferente dos americanos. Então a pressão por uma intervenção na Síria continua existindo, mas como os Estados Unidos recuaram e
e o ímpeto da opinião pública americana em relação à intervenção não era muito grande, eu creio que o processo vai acabar sendo resolvido pela dinâmica da guerra civil mesmo, pelas forças internas que estão brigando lá. Se os grupos principais da oposição resolverem participar da conferência, a grande novidade é que isso viabilizaria a conferência. O problema é que eu não acredito que todos os grupos mais importantes tenham concordado com isso, e existem alguns grupos que não aceitam negociar com o governo Assad de nenhuma maneira. Que esse é um dos elementos que bota a lenha na fogueira na guerra civil. É o fato de que alguns desses grupos não reconhecem o regime como ator no processo de transição. Quer dizer, para haver uma transição na Síria, eu tenho que ter um dos interlocutores disso é o regime. E, por outro lado, o regime desconsidera todos os grupos de oposição, acusando-os como terroristas, bandidos, coisas desse jeito. Então, se houvesse, de fato, um compromisso de todas as forças de oposição participarem da conferência e, com isso, dialogar com o regime, aí eu até acredito que a conferência poderia acontecer, mas eu acho muito difícil que todos esses grupos mais importantes estejam concordando com isso. E tem também as objeções que o próprio governo Assad vai acabar fazendo, que vão enrolar bastante o quadro. Porque eu acho que o que acontece é um jogo de tempo também. Para o regime, quanto mais tempo a conferência for protelada, mais tempo ele tem de vencer. Então, eu acho que tem times diferentes aí, em andamento. A tua resposta depende do seguinte situação. Se em janeiro ainda tem guerra civil na Síria, né? Se até janeiro a guerra civil não tivesse resolvido, ou se ainda houver guerra civil, mas os rebeldes terem sofrido muitos reveses, o problema de como é que vai ser a reação internacional, e especificamente americana, vai depender disso. Na pauta do Oriente Médio, o que está na frente agora é a conversa com os iranianos sobre o programa nuclear iraniano. Isso está sendo considerado a coisa mais importante na agenda desse momento. E dentro dessa agenda, como o Irã é o mais importante aliado à Síria, a própria questão da Síria é implícita. Né? Então, uma outra questão que tem que se perceber é como é que essa agenda de negociações com o Irã vai evoluir. Porque isso tem repercussão na região toda e especificamente na Síria também. Tem uma questão programática aí do governo Obama, né, na campanha eleitoral que o elegeu pela primeira vez, ter criticado muito a operação no Iraque. E ter sido o governo Obama que tirou os Estados Unidos do Iraque, terminou a operação lá. Então há uma convicção muito forte do governo Obama de não fazer intervenções com tropas em lugar nenhum, preferindo os ataques aéreos, preferindo o uso de drones, o uso de mísseis, de equipamentos desse tipo, evitando o engajamento de tropas americanas. Portanto, eu creio que esse comportamento não é baseado apenas em necessidade de agradar o Congresso. É uma política estratégica do governo Obama, na maior parte do tempo e na medida do possível, não engajar grandes contingentes de tropas americanas em lugar nenhum. E preferir atuar ou por intermédio de aliados, ou por intermédio de arma aérea, mísseis e drones. Pelo menos até a guerra do Afeganistão acabar, que está programada para a retirada das tropas da OTAN do Afeganistão ano que vem, em 2014. Então, pelo menos até acabar o engajamento no Afeganistão, e a não ser que aconteça uma coisa muito grave, o
comportamento do governo Obama vai ser esse porque é o governo Obama, e não porque precisa de agradar Congresso, opinião pública, etc. E tal. Isso é a política do governo Obama. Bom, a Arábia Saudita tem grande interesse na queda do regime, seus aliados no Golfo, que são os Estados Árabes conservadores. Esses regimes sempre entenderam que o governo da Síria era inimigo, desde o tempo do pai do atual presidente da Síria, o Hafez al-Assad. Os Estados Unidos também têm interesse na queda do regime sírio, porque o regime sírio é inimigo também, é inimigo há muito tempo. Israel é dividido, tem aqueles que acham que seria excelente a queda do governo sírio, porque o governo sírio é um velho inimigo de Israel, e tem aqueles que temem que a queda do governo sírio represente que ele seja sucedido por um governo muito pior, caso os radicais religiosos tomem o poder. No Líbano é dividido, porque tudo no Líbano é dividido mesmo, né? Então tem aquelas forças políticas no Líbano, como por exemplo o Hezbollah, que apoiam o governo sírio, e tem aqueles grupos políticos religiosos do Líbano, como os maronitas, que poderiam gostar, os cristãos maronitas, que poderiam apreciar uma queda do governo sírio. A Turquia tem se manifestado de modo hostil em relação ao atual governo sírio, muito hostil, por causa das repercussões da guerra no seu país, especialmente no problema de refugiados. E a Jordânia é aquela posição meio em cima do muro, né? Não sabe exatamente o que prefere ou o que quer. E o atual governo egípcio, que é produto de golpe militar, não é um aliado do governo sírio, assim como o próprio governo da Irmandade Muçulmana também não. Então é mais ou menos isso. E os países da Europa ocidental, de modo geral, Inglaterra, Alemanha, França, acompanham a posição americana, sendo que a França ela costuma ter posições mais firmes em relação a Síria e Líbano, porque considera aquelas áreas ali áreas ainda de influência francesa em algum delírio lá, depois de ter tomado muito vinho.